de quinta, mas como a Fernanda É. Ó, tem enquanto pedido, tá tendo a mentoria, eu vou se trocar. A hora que acabar, nós vai. conforme vocês forem entrando, vão desligando o microfoninho, que aí a gente vai. Agora que você precisar falar, você abre o microfone. Quando você não estiver falando, mantenha-o fechado. Como vocês estão sempre no preparo para ir para o trabalho, para ir para os lugares, né? Muito bem. Bom, vamos iniciando, caso alguém vá chegando. Natasha perguntou se ia ter. Acho que ela chegou. Rosane. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porém igual. Não ficou bom, hein? Igual, mas diferente. Deixa eu pegar aqui meu rascunho. Tá, 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 tá. Como tem sido os dias de vocês? Como vocês estão? Sentir a vontade para responder. Muito bem. Vou colocar a Natasha aqui como. Vamos lá. Como foi a semana de vocês até hoje? Dias difíceis? Eita, é verdade, vozinha, né? Vovô? Vou. É verdade, eu li mesmo. Ó, Juliana. Desafiador, Juliana. Isso aqui é ser moleza, né? A Juliana tá aqui do meu ladinho aqui, tá trabalhando pesado aqui, viu, gente? Parabéns aí, Juliana. Já tem o resultado, filho. Tem jeito não. Trabalho duro, mas Deus dá graça e a gente consegue os resultados que nós precisamos, que nós buscamos. É um dia após o outro. Bom, eu vou começar aqui. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu estava usando o livro Chamados para Criar, mas eu tenho percebido que nós estamos vivendo aí momentos bem complexos, difíceis, como diz o Juliano aí, desafiador, e eu tenho lido um pouco a Bíblia, eu tenho procurado me instrumentalizar para várias coisas, que faz parte do meu projeto dos próximos anos, e, e tem um texto, tem um capítulo da Bíblia que me chama muita atenção, que é lá em Jeremias 29, tá? Se vocês quiserem vir aí, é uma carta de Jeremias para os exilados de Jerusalém para a Babilônia, em um momento muito difícil, quando eles tiveram aí praticamente as suas terras tomadas, né, pelos babilônios, e aí eles levaram todo o povo para a Babilônia, e o povo estava passando ali por dificuldade, por medos, por situações complexas. E aí Deus escreve para
através de Jeremias, para esse povo, dizendo que eles tinham que construir casas e habitar nelas lá na Babilônia. Deus disse assim, ó, vocês estão vivendo algo que foi permitido e vocês não vão voltar logo. Vocês precisam ficar aí. Vocês precisam ter uma vida aí. Vocês precisam crescer, vocês precisam multiplicar, vocês precisam manter o seu povo vivo. Porque se vocês perderem a sua identidade, depois eu não consigo trazer vocês de volta. E esse exílio durou por 70 anos. E foi interessante que, eu vou ler aqui um pedacinho dessa passagem, mas eu gosto da parte depois desse momento, porque depois desse momento, quando Deus fala que libera eles para voltarem, muitos não quiseram voltar. Muitos quiseram ficar lá, porque gostaram de onde estava, né? Mas nós precisamos ter claro algumas coisas em nossa mente. E eu quero trabalhar com vocês alguns pontos desse texto, para que nós possamos entender o que isso tem a ver com mentalidade e o que isso pode ser aplicado na minha vida empreendedora ou empresarial. Tá? Então, eu vou ler aqui do capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Tá? O 10 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Quem é que está tentando entrar aqui? A Alessandra. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Então eles estavam em exílio, Deus disse que seriam 70 anos, mas Deus ainda continua dizendo que eles precisam continuar orando, buscando, para que eles possam ser ouvidos, né? Então aqui o povo de Judá foi levado cativeiro para a Babilônia, e durante um período de grande sofrimento e incertezas. Eles haviam perdido tudo da sua terra, tudo. Imagina, sua cidade sagrada, e viviam em uma cultura estrangeira, né? Sob o domínio de um rei ímpio. Então, assim, existiu ali uma crise de fé, tinha muitas falsas profecias, ele continua dizendo aqui no capítulo que não é para ficar dando ouvidos aos falsos profetas. Então, o que eu tiro como objetivo, como situações aqui para a gente? Nós somos chamados, gente, para uma resiliência. Nós precisamos desenvolver essa resiliência. Nós precisamos desenvolver uma característica de homens e mulheres que são resilientes e não se curvam mediante aos primeiros problemas que acontecem. Ah, mas estamos passando dias complexos. Estamos passando de... Sim, estão para todos. O que vai diferenciar um de outro? A promessa. Então, quando nós se curvarmos de fato diante de Deus, Ele promete que Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos guardar durante esses 70 anos de exílio, ou quanto tempo for de dificuldade. Ele vai prover. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar terra para você morar, não vai te faltar casa para você morar, não vai faltar pessoas para cuidar de você. Porque Ele vai ouvir o seu clamor. Mas para isso, você precisa entender que você precisa estar prostrados aos pés dele. Não há outro caminho. Não há outra forma. A dificuldade ela virá, os problemas virão, mas a certeza só existe em um lugar. Né? Lá em João, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. É artigo definido, não tem ou eu sou ou talvez o caminho, não tem talvez, ele é claro, ele é definido na direção. Então não tem outra forma. E nós estamos no momento da graça, nós não estamos mais lá na lei. Porém, o Antigo Testamento ele serve como reflexo para o Novo Testamento para que nós possamos ter certeza e clareza do que acontece hoje com a gente. E nós somos reflexo desse povo. Por quê? Porque nós
somos os escolhidos, nós somos os gentios, nós somos judeus, mas nós aceitamos estar vivendo debaixo da graça. Eu acompanho vocês, todos vocês têm buscado isso. Todos vocês têm buscado essa clareza. Todos vocês têm buscado essa aproximação, né? E lá em 29:10, Deus promete que ele vai restaurar. Então, se você está passando por dificuldade aí no trabalho, se você está passando por dificuldade aí com clientes, quem tem clientes, às vezes os clientes não estão pagando. Quem está precisando construir novos clientes, às vezes os clientes não estão aparecendo. Mantenha-se resiliente e firmes no seu propósito, porque ele vai te dar o que você precisa, um maná diário no momento. No momento de recesso, nós precisamos entender que Deus vai nos dar um maná diário, até você ir persistindo para o momento de bonança. São processos e momentos, tá? Então, aqui mostra uma importância da oração. Jeremias incentiva o povo a orar a Deus, mesmo estando em terra estrangeira. A oração seria um canal de comunicação, né? Então, você está passando por dificuldade, quanto tempo você tem empenhado em oração? Está em dúvida? Quanto tempo você tem empenhado em oração para resolver as suas dúvidas? Quantas pessoas você tem abordado por dia? Quais são as estratégias que você tem usado? Antes de abordar as pessoas, você tem orado para que Deus te dê as pessoas certas? Você tem tido foco na sua oração ou você está orando genérico? Ah, Deus me abençoa. Beleza. Abençoar pode ser ter um pão com manteiga, um arroz com feijão e um ovo e uma cama para você dormir. Isso é bênção. Tem gente que não tem isso. Agora, se você tem direção e você tem propósito, você ora por esse Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a ter as pessoas que estão prontas por uma call. Que o Senhor coloque pessoas, Senhor, que possam comprar o meu produto. Que o Senhor possa me dar pessoas, ó Pai, que possam ser meus clientes. Para que eu possa, Deus, poder também abençoar outras pessoas. Para que eu possa ser bênção a outras pessoas. Porque se o seu propósito for só enriquecer, Deus não vai te dar dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro. Então, primeiro aí, né? Chamada resiliência, depois promessa de restauração, importância da oração. E quarto, não menos importante, conhecer os planos de Deus. Lá no versículo 11, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Ele sabe o plano que ele tem para você. Você tem procurado entender dele qual é o plano dele para você? Ou você quer qual é o seu plano? Porque às vezes os nossos planos não são os mesmos dos planos de Deus. Nós estamos procurando entender qual é o plano de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos agindo por nós mesmos? Quando eu trago isso tudo para o mundo empresarial, eu entendo que a resiliência ela está ligada a uma adaptação. Então, como os judeus se adaptaram na Babilônia, nós empresários vamos se adaptar a um mercado em constante mudança. É preciso construir algumas casas, né, negócios sólidos, plantar jardins, investir em crescimento e buscar o bem-estar, lucro e sustentabilidade. Olha que interessante. Então você precisa se adaptar às mudanças, construindo o quê? Lá não, casas, negócios sólidos. Você precisa ter jardins, você precisa plantar no crescimento, investir no crescimento. O jardim você vai lá, você vê água, joga água, joga água, joga água, e vê um crescimento pequeno, dia a dia. Assim vai ser. E aí, o bem-estar que ele fala aqui, no 29, nós podemos fazer uma luz ao lucro e sustentabilidade. Você precisa ter uma empresa sustentável, que dê lucro. E ter uma visão de longo prazo. A promessa de restauração ela era após 70 anos. Isso nos ensina sobre a importância de ter uma visão de longo prazo para os negócios. Mesmo em tempos de crise, é fundamental manter a esperança e trabalhar para o futuro. Futuro. Ontem, eu gosto de usar o exemplo de quem está aqui dentro, gente, para que vocês possam ver que está existindo um movimento. Tem pessoas que estão se movimentando. Ontem a Tita Rosana,
ela entrou na minha, apareceu na porta da minha sala e falou assim: nossa, vários clientes antigos estão voltando, alunos antigos. Mas o que que ela fez? Ela se movimentou. Nós temos tido algumas conversas pequenas que têm sido impulsionamento para o crescimento. Então ela está plantando. E ela plantou. E quando planta, tem que colher um dia. Quando tem um momento de crise, Deus ele vai te dar de acordo com a sua plantação. O fruto ele vem na estação seguinte, a colheita, né? Então nós precisamos ter essa percepção. Plantar para o futuro, trabalhar para o futuro. E a oração ela pode ser transcrita aí como reflexão também. Então você pode substituir por momentos de reflexão, nos quais o empresário busca sabedoria e orientação para tomar decisões. Vou pedir a vocês mais uma vez, não fiquem distantes. Podem chamar, vocês não enchem o saco. Vocês estão aqui não é por um acaso, vocês estão aqui porque eu escolhi alguns de vocês, quem são esses vocês sabem do que eu estou dizendo, e outros porque Deus nos uniu. Não é para você ficar à margem. Você não enche o saco. Você não é um peso. Você não é um problema. Mas você precisa levantar a mãozinha, senão eu não sei o que está acontecendo. Tá? Propósito nos negócios. Lá em Jeremias 29:11, nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós no mundo empresarial. E isso pode significar encontrar um propósito maior para o seu negócio, que vai além do seu lucro. Vamos ler aqui de novo 11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Esperança, futuro, não ter danos. Será que você percebe o quanto Deus tem cuidado de você? Será que você percebe o quanto Deus tem te abençoado? O quanto de presente que você tem recebido durante essa semana? Hoje nós estamos na quinta-feira. Quantos ficaram sem comer essa semana? Porque não tinham o que comer. Ah, eu não comi porque eu não quero. Eu, por exemplo, eu estou segurando algumas coisas. Porque estão me chamando de gordinho aí, né? Estão dizendo lá no grupo que eu não vou conseguir ver o shapezinho de 2025 que eu fico comendo na casa dos outros. Vocês vão ver, viu? Vocês vão ver. Vamos ver. Eu não mostrei a foto do shape que eu quero, talvez é o de bolinha, né? Mas, assim, quantos? Nós tivemos. Nós temos um lugar para ficar, para voltar, né? Alguns que saem para trabalho em casa, temos um lugar para voltar. Nós temos família, nós temos pessoas. Você já parou para analisar que pode ser uma linguagem de amor a forma que a pessoa que convive com você te trata? Pode ser uma linguagem de amor dela? É? Ah, mas que coisa, né? O cara, que linguagem do amor mais dura. Pode ser, pode ser. Então, comece a focar nas suas orações para que Deus te dê uma linguagem de amor mais doce para quem está aí do seu lado, talvez, né? Minha esposa às vezes fala, ontem ela falou para mim, pô, mas você tem paciência com todo mundo, e eu? Falei, amor, é que eu sou falando, né? Falo alto, expressivo, então com ela eu posso ter a minha expressividade. Só que eu já percebi que eu preciso tratar ela com mais tranquilidade. Vou procurar, vou pensar sobre isso. Estou pensando sobre isso. Estou avaliando, refletindo, me segurando para isso. Né? Porque o italiano, filho, tudo é briga. É, lá, o língua. Te amo, querida. E para uma mentalidade de sucesso, ó.
nós estamos em 3 etapas aqui, ó, que a Bíblia estava dizendo lá naquela situação, o que nós precisamos entender como aí uma aplicação para empresários, e agora eu vou transcrever isso para uma mentalidade de sucesso, tá? Então, ó, adaptando Jeremias 29 aí para um contexto empresarial, podemos extrair princípios para desenvolver a mentalidade. Então, vamos lá, foco no presente, olhando para o futuro. Então, eu estou olhando no meu presente, porque eu preciso hoje de algumas coisas, porém, eu estou olhando para o meu futuro. As minhas ações de agora, elas precisam ser pensadas no que vai ser refletido lá no futuro, senão, daqui 10 anos, você vai continuar colhendo o que você colhe hoje, porque para trás você não pensou no seu futuro. Então, você tá colhendo hoje o que você plantou lá atrás. Eu também, tá? Tô falando para mim. Quando eu faço assim, ó, tem 3 dedinhos pro meu lado e um para você. Então, eu tô falando para mim aqui. Então, o que eu colho hoje é o que eu plantei há 10 anos atrás. Então, se eu quero colher daqui 10 anos um momento melhor, eu preciso começar a plantar agora. Então, eu tenho que olhar para o meu presente, focar no meu presente, olhando para o meu futuro. Porque o meu futuro ele não existe. Eu que desenvolvo ele. Só que se eu desenvolver ele buscando o que Deus quer para mim, o que eu vou desenvolver? Um futuro do que Deus quer. Se eu desenvolver um futuro no meu presente, olhando para o que eu quero, eu vou construir um futuro de acordo com as minhas forças. E talvez pode ser um futuro fraco, um futuro sem direção, um futuro sem projeção. Por quê? Porque eu fiz ele baseado nas minhas estruturas, que não são nenhumas, que são ruins, que são más, que estão pensando num objetivo agora. Percebem? Então, é preciso viver o presente com sabedoria, construindo e plantando, mas sem perder de vista os objetivos de longo prazo. Por isso é importante você ter um planejamento mensal, trimestral, semestral, anual de 5 anos. Para que você possa ir desenhando isso, e percebendo os pontos e ajustando. Né? Então, assim, ó, eu tenho um plano. O meu plano final, ele não muda, mas o meu percurso para chegar lá, ele precisa sempre de ajustes para que eu consiga construir aquilo. E eu tenho percebido que a frequência baixa. Eu tenho estado no grupo de algumas pessoas, tem pessoas aí que já estão com a frequência lá embaixo de novo. Eu ainda mandei ainda lá, ó, 10 dias de conteúdo, 15 dias. Não tem feito. Não está fazendo. A frequência está lá no chão. O que você está plantando? O que você quer colher daqui a 10 anos? O mesmo de 10 anos atrás? Olha se você não está parado no mesmo lugar. Porque você não fez nada diferente. Então, vamos segurar a frequência alta, gente. Vamos para cima. Eu tenho lutado aqui para manter a frequência lá em cima. O Juliano tem visto. Todo dia eu falo para ele, cara, nós não produzimos nada hoje. Caraca, como não produziu nada? Você fez isso. Como... Meu, tem que ser mais. Por quê? Porque se eu não acelerar, se eu não plantar, eu não vou colher. Eu preciso terminar algumas landing pages, algumas coisas, porque eu já estou com a conexão empresarial na porta. Dia 22 de março já está aí. Eu preciso começar a reunir com a galera do time para a gente ajustar algumas coisas, melhorar para o próximo, senão não vai adiantar. Mas se eu não subir a régua, não vai rolar. Então, foque nisso. Resiliência e persistência. Na mentalidade, a resiliência está ligada com persistência. Então, os desafios são inevitáveis, mas é preciso aprender com eles e seguir em frente com persistência. Errou? Aprenda e vamos para o próximo. Não fica chorando aí, não. Luta é por pouco tempo. Quando eu falei luto, agora não é luto de pessoa, tá, gente? É do seu erro. Você não pode ficar se martirizando pelo seu erro. Né? Eu tenho uma habilidade de fechar a porta e abrir e tá tudo certo. Ultimamente, quando eu tenho começado a pensar muito, o que começou a acontecer? Começou a ficar muito no mesmo problema. Por quê? Porque eu comecei a ficar remoendo aquilo. E aí eu perdi a frequência de antigamente, que era, fechou a porta, vamos para o próximo.
Então, alguns hábitos eu não posso perder. Outros eu tenho que adaptar. Então, eu tenho que ser mais ágil, continuar sendo mais ágil. Vou ter que me ajustar. Porque o cara mais metódico, ele não pode ser lento na decisão de algumas coisas. E eu diminuir minha frequência. Né? Então, precisamos persistir e buscar por conhecimento e sabedoria. Assim como a oração é um canal de comunicação com Deus, ela serve como uma busca por conhecimento e sabedoria. E é essencial para o sucesso nos negócios. É essencial. Aqui tem respostas para o seu negócio. Tem respostas para o seu dia. Não perca o foco. Não perca o momento de resiliência. Não perca o momento de percepções. Peça para que Deus te dê percepções. Sabe quando nós oramos assim, ó, Senhor, me dê um carro. Pode ser um simples mesmo. Não tem problema. Pode ser um velhinho. Mas eu quero um carro. Aí o cara daqui a algum tempo ele compra um carro. Que jeito que vem um carro para ele? Velhinho. Aí ele reclama porque ele tem um carro para empurrar, velhinho, quebrando. Mas por que ele colheu um carro velho? Porque ele pediu um carro velho. Mirou no carro velho, acertou, filho. Deus, ele dá de acordo com o seu desejo do seu coração. Sua oração é sua comunicação com Deus. E aí? Será que não está pedindo mal? Será que não está olhando para as coisas erradas? Será que não está tendo percepções que não são as mais corretas? Como que está? Como que você está com relação a essas coisas? Jeremias 29 nos ensina que é possível, mesmo em meio às maiores dificuldades, é possível encontrar esperança, propósito, direção. Se você gostaria de se aprofundar, né? Mas o capítulo vai ler ele aí, continua lendo. E aí eu quero te dizer que você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer firme. Porque se você não olhar para o seu dia, o seu foco de agora, você não vai ter o seu resultado lá na frente. Então, guarda esse. Pega depois, lê esse capítulo de Jeremias 29, traga ele para o seu coração, medite nele, olhe baseado nessas percepções. Eu vou colocar depois o rascunho lá para vocês verem com base em que eu trabalhei, para vocês terem olhar para isso com mais carinho. E pode usar até como base de oração. Fala, Senhor, se aquele povo que errou tanto foi para aquele exílio, o Senhor fez com que eles resistissem por 70 anos e não perdessem a sua identidade. Essa galera, o povo de Israel, era o único povo sem terra, que não deixou de ser povo. E quando eles voltaram para o território, para a terra, eles tinham força, ele nunca acabou, é um povo que nunca morreu. E é uma curiosidade, tá? Quem foi o precursor para que Israel tivesse a sua terra devolvida, o seu território devolvido, foi um brasileiro, sabia disso? E sabia que foi um brasileiro que deu o voto de Minerva lá na ONU para dar o território para Israel de volta, para dividir a Palestina e tal, o espaço territorial que você conhece hoje como território de Israel? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E Deus tem compromisso com o Brasil. Pode observar que o Brasil é um dos países que mais tem sido abençoado nos últimos anos, mesmo com todo o governo, com todo o problema. Por quê? Porque Deus disse que quem estendesse as mãos ao povo dele, também teriam parte com ele. Deus protege os que protegem o povo dele. O Brasil foi abençoado com um cara na presidência da ONU, lá naquela época, em 1947, se não me engano, que deu o voto de Minerva para o povo de Israel ter o seu território. O desempate foi dele. Olha que bênção. Né? Tem
Duas coisas. Primeiro, gostaria que vocês abrissem a câmera para a gente fazer aquela foto bem bonita. Esse é o primeiro. E depois eu vou abrir para vocês compartilharem o que vocês acharam, como você vai aplicar isso na sua vida, o que você entendeu disso para que pudesse... Ou também, Marcelo, não entendi nada. Tá tudo bem. Depois você vê a gravação de novo. Vocês conseguem mostrar o rostinho aí para a gente tirar uma foto rapidinho? O povo fica tudo descabelado, né? Mó barato isso daí. Vamos lá, então. Bom, tá bom. Muito bem. Já já eu mando lá no grupo. E eu gostaria de ouvir vocês. Um por vez, você pode abrir seu áudio e compartilhar conosco sua percepção com relação a isso que nós conversamos. Eu posso começar. Bom, a palavra de hoje caiu muito na minha semana, no meu início de ano. Tem sido bastante desafiador, mas às vezes também a gente fica medindo a nossa régua com a régua dos outros, né? Às vezes a gente fica se comparando com empresários que já têm 10, 15 anos de jornada, enquanto eu, no meu caso, vou completar 4 esse ano. Então, não estou nem na metade do caminho deles. E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de acolhimento com a gente, de se inspirar nessas pessoas que estão lá na frente, mas entender que a gente ainda está no começo da jornada. E olhar para aqueles que estão no mesmo nível de régua nosso e ver como que eles estão agindo, como que nós estamos agindo, como que nós precisamos melhorar e fortalecer essa nossa fé e persistência de que muitos aqui acredito que não empreendem só pelo dinheiro e sim por um propósito, como a gente falou em aulas anteriores. Então, a gente define metas, né? Mas o nosso propósito é o que nos leva além. Sobre isso. Mais alguém? Não? Pode falar, Rosane. Então, para mim, teve bastante puxão de orelha, mas necessário, porque quando acontece qualquer coisa assim, inevitável na minha vida, eu sempre baixo frequência. Eu acho que o Marcelo já me acompanhar, ele vê e isso daí é pura verdade. Então, eu achei muita necessidade de tudo isso que você falou na minha vida por causa disso. Para eu poder continuar, focar no hoje, fazer o hoje para poder plantar amanhã. Às vezes a gente é muito ansioso, a gente quer que faz só uma semana eu já quero colher resultado, né? E não é assim. Nós tem que continuar com a frequência para poder colher aquilo que nós espera. Exatamente. Exatamente. Nós somos muito imediatistas, né? Pode ir lá, Teacher. Teacher. Eu vou um pouco na onda da Rosane. Eu sou muito ansiosa, e eu quero ver as coisas acontecendo para ontem, e aí as coisas não acontecem na velocidade que eu espero. E é engraçado que eu falo para os meus alunos, né? Gente, aprender inglês leva tempo, não é de um dia para o outro. Vocês precisam de persistência, vocês precisam estudar e tal. Conversa de teacher, né? E comigo mesmo parece que é diferente, é outra régua.
eu fico pensando assim, nossa, mas por que eu não consegui tantos alunos ainda? Por que que... E eu falei com o Marcelo, falta um aluno para fechar a segunda turma. Tipo, falta um aluno. E eu já estava assim pensando na próxima turma e, enfim, ansiedade no alto, assim, e essa visão de que o povo ficou 70 anos no deserto, gente, 70 anos. Teve gente que morreu e não viu a Terra Prometida. E eu espero que os meus resultados venham mais cedo do que 70 anos. Para eu viver e ver os resultados. Mas essa questão do plantio é muito verdadeira e eu sempre estudo isso, mas eu sempre esqueço de novo, daí eu tenho que estudar mais uma vez para ter essa visão mesmo de que a gente tem que plantar e esperar o tempo da colheita. E ele vai chegar, só que não vai ser exatamente no meu tempo. Só faltou um aluno e ela falando que estava em crise. Entende? E aí, alunos VIPs voltando e ela em crise. Está olhando o quê? O copo vazio em vez do copo cheio. O copo dela está 90% cheio, mas ela está olhando só os 10% vazio. Nós somos assim. Nós temos esse hábito. Nós temos que treinar constantemente a não olhar o copo vazio, mas olhar o copo cheio. Mas não é o copo cheio para poder ficar confortável, mas é o copo cheio para poder festejar as pequenas vitórias. Nós não festejamos as pequenas vitórias, né? Então, assim, nós precisamos olhar para o que está acontecendo de positivo. Mais alguém? Alguém gostaria de falar? Tá bem. Vou entender que está todo mundo tranquilo no instante. E, pessoal, espero que vocês olhem para esse texto não como, o cara, é uma percepção, né? Pegue o que é bom, retenha. O que não te serviu, não tem problema, tá? Mas eu quero que você pense o seguinte: se você quer ter resultados diferentes, você precisa começar a pensar diferente. Precisa ser assim. Se não for assim, não vai ser diferente, vai ser igual. E aí você vai ficar rodando em círculos e não sabe por que está acontecendo isso. Porque, na verdade, você está projetando esse andar em círculos. E aí não dá, né? Não vai ter outra direção. Tem que mudar a direção. Tá? Tem que mudar a direção. Mais alguém quer falar algo? A gente finalizar? Não? Pessoal, muito obrigado. Hoje eu consegui acabar rapidinho, hein? Passei o recado e bora. Tenha uma excelente quinta-feira. Tem uma enquete lá para algumas pessoas, lá no grupo específico. Votem, por favor, os que estão lá. Indiquem para outros o que tem sido bom para vocês. Então, se tem sido bom estar comigo, indique para outros para a próxima turma. Já estamos abrindo aí próxima turma de conexão, código da conexão. E eu estou com outro também, um outro produto mais simples, que é o Crescer Mais. Já estou com um grupo de aquecimento lá. Bora para cima e qualquer coisa me chame. Não fique sozinho por aí, tá? Sábado nós temos a nossa quinta aula. Beleza? Conto com a presença de vocês. Bora, que nós nascemos bonito e não ricos. Então vamos fazer acontecer. Um bom dia.